Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que agora no mês de setembro completa 10 anos de ininterrupta atividade, de ininterrupto funcionamento pela TV Câmara. Nesta noite conosco o integrante da Academia Passundense de Letras, poeta, declamador, árbitro, julgador de concursos de declamação, de concursos de oratória, poeta Luiz Lopes de Souza. Boa noite, Luiz. Boa noite, Paulo. Boa noite, os telespectadores. É para mim uma grande alegria voltarmos novamente a esse programa. Luiz, a Academia Passundense de Letras está promovendo uma atividade intitulada Descobrindo Talentos. E essa atividade objetiva exatamente a formação de novos escritores mediante cursos, mediante palestras, mediante reuniões com integrantes da Academia Passundense de Letras. Participam alunos de diversas escolas municipais. Tu tens colaborado, estás envolvido no projeto no sentido de passar conhecimentos, informações sobre a leitura de textos, tanto em prosa quanto em verso, e também sobre a declamação de poemas. Como é que tu vês esse programa, essa atividade da Academia Passundense de Letras? Todas as atividades da Academia eu estou vendo como muito boas, planejadas para esse ano. Agora, esse projeto, Paulo, eu acredito que seja um dos melhores, porque estamos realmente descobrindo talentos. São meninos e meninas, né, no máximo até 16 anos, se não estou enganado. 14, 15 anos, 14, 15 anos. E que estão interessados pelo projeto, e se estão interessados é porque têm talento. E é aí que eles precisam de uma orientação para que possamos ter, sim, novos escritores, novos poetas, declamadores, por que não? E é o que a Academia está fazendo, e esse trabalho que a gente está se dedicando muito, eu não tenho nem dúvida que é muito importante. A grande dificuldade de quem escreve é ler ou declamar o que escreve. O escrever é um ato solitário e silencioso. Quando a pessoa vai ler uma crônica, um conto, o próprio poema mesmo, ele às vezes ele tem essa dificuldade natural de quem só escreve. Da mesma forma como há uma técnica de escrita, coisas que você não deve fazer quando escreve, também há uma técnica de leitura e de declamação, né, que você não deve praticar certas coisas. Eu gostaria que tu falasse sobre isso. Na verdade, a técnica da declamação, ela é bastante complicada de entender a princípio, mas depois se torna fácil. E o mais engraçado é que ela encaixa até mesmo para uma leitura, né? Para a parte de oratória também, que existe essa técnica, a expressão facial, inflexão de voz, impostação de voz, são os fundamentos da voz. O que é inflexão e o que é impostação de voz? Tá. A inflexão de voz é saber colocar a palavra, né, da forma correta. Por exemplo, tentar convencer o público pela palavra. Quando está triste, quando está alegre, coisas assim. Tem que convencer o público com a palavra. Essa é a inflexão da voz. Se tem que falar alto, se tem que falar baixo. É aquela assim. graduação como se fosse uma música. Exatamente. Eu tenho até um conceito bem claro aqui. É o modo como você enfatiza a palavra. Né? Ou seja, é o poder de convencer através da voz. Através da voz, convencer um público ouvinte.
Já a impostação é um pouco diferente. É você saber usar a voz trabalhando, por exemplo, quanto à respiração. Se você está lendo um texto e está muito longe de chegar à vírgula, nesse meio tem que dar uma respiradinha, tem que saber fazer esse tipo de coisa, porque senão vai ficando mais baixa, está perdendo o ritmo da leitura ou numa declamação, o ritmo da declamação. Isso é a impostação da voz. Sem falar que também na impostação existem pessoas que falam em falsete, né? Ou então... Falsete é aquela voz do Ney Matogrosso. Exato. Solta uma voz meio pelo nariz. Tem que saberem usar o abdômen como uma caixa de som, largar a voz, movimentar bem a boca. Tudo isso faz parte da impostação da voz. São os fundamentos da voz que a gente chama numa declamação. Mas isso serve para uma leitura também. Mas tem um outro caso que tem umas pessoas que leem e que falam, mas com uma vozinha chata, irritante. Exatamente. É aí que entra a impostação de voz, porque tem que saber movimentar a boca, tem que saber soltar a voz firme. Isso serve muito para os alunos que estão naquela fase de aprender ainda a se manifestar em público, que leem com medo, se manifestam com medo, não movimentam a boca. Então, é um trabalho muito bonito isso que está acontecendo lá na academia. Tu que lidas muito nessa área da declamação gauchesca, nos rodeios, nos festivais, o pessoal tem muito cuidado com o sotaque. Isso. Na verdade, Paulo... Tem uns que existir, esses sotaques, como é que entra esse sotaque na leitura, na recitação, na declamação? Qual a orientação que tu dás para essa questão do sotaque? Na verdade, a dicção é o terceiro fundamento da voz que a gente avalia. É uma coisa muito simples, é falar corretamente. Existem os vícios de dicção, que é, por exemplo, esses ti, que nem gente, terra, gente. Certas regiões do estado, isso é muito comum. A região sul do estado do Rio Grande do Sul, na região de Rio Grande, por ali, isso é muito comum. Os papareia. Falar gente, terra, essas coisas assim. Para eles é uma coisa normal e natural. Só que tem um detalhe. Dentro da língua portuguesa está errado. Está errado. Então, tem que fugirem desse tipo de coisa. E quando a gente está avaliando um concurso, leva-se a sério. Porque a gente está avaliando esse quesito que é a dicção. Outros pontos que vale a pena a gente comentar é na região italiana, que predomina os imigrantes italianos, principalmente na Serra Gaúcha. A gente respeita porque predomina, né? A língua italiana não, a descendência de italianos. O sotaque, a herança do sotaque. Eles falam muito terra, guerra, tudo bem. A gente respeita, mas não adianta. E essa zona de colonização italiana, não tem muito aquele que vira piada da alemão? Sim, tudo é outro sotaque, né? É outro sotaque, da região daí, mais onde predomina... O facão. Isso acontece. Só que não adianta, como a gente está avaliando, a língua portuguesa tem que ser dentro da dicção correta, né? Claro que alguns concursos, dentro de um regulamento, até permite-se. Daí a gente releva, mas senão não. Tem uma figura, agora eu esqueço o nome, por exemplo, palavras como pacto, né? Se pronuncia com 3 sílabas, paquito, né? E essa questão, por exemplo, da pronúncia, porque isso varia de região para região. Em métrica tem que se dizer pato, mas alguns contam pacto
é uma figura de linguagem métrica. Tá? E essa questão dessas letras perdidas, esqueço agora o termo, no meio das palavras, que nem pacto, por exemplo. Não, isso aí, conforme a dicção, a gente vai analisando, né, se foi correto ou não. Né? Tem várias palavras que a gente poderia citar que são com 2 Es, né, na verdade. Mas isso assim, ó, Paulo, a gente não leva muito em conta, porque não é um erro muito grave. A gente acha mais grave o tipo de erro que nem, por exemplo, de terra, né, gente, essas coisas assim. O cachorrinho correu, bateu com a barriga no barranco de terra e morreu. Mais ou menos isso. A gente não tem nada contra. E esse é um vício de dicção que a maioria das pessoas acabam cometendo, né, esse erro no dia a dia. Porque da mesma forma, como há uma diferença entre a escrita culta, né, e a escrita popular, a escrita comum, há uma diferença entre a pronúncia culta e a pronúncia popular, a pronúncia comum, a pronúncia no dia a dia. Por exemplo, tá certo, é errado, está certo. Sim, exato. Né? Esse tá. Esse tá é uma coisa muito comum. Eu mesmo. Para lá e para cá. É uma coisa muito comum esse tipo de erro, né? Só que assim, ó, no dia a dia normal, conversando, que nem a gente está conversando aqui, esse erro releva-se e às vezes a gente nem percebe. Normal. A gente nem percebe, né? Mas quando é o momento de a gente avaliar algum concurso, seja de oratória, seja de declamação, daí é diferente. Se a pessoa for falar gramaticalmente correto, 100% correto, a pessoa vai se tornar até pedante. Com certeza, né? Com certeza. Mas é difícil a gente encontrar, até mesmo em qualquer concurso, um declamador, por exemplo, que esteja bem preparado, que lá em algum ponto ele não tem algum erro de dicção. Isso nós estamos falando do exemplo da poesia gauchesca, né, que é bastante comum, bastante praticada, a declamação da gauchesca entre nós, não é? A própria entrevista de peões e prendas que tem uma comissão, etc. e tal. Mas isso, que é bastante cultivado no meio tradicionalista, no meio do Centro de Tradições Gaúchas, pratica-se no dia a dia. É uma entrevista para emprego. Exatamente. Porque, vê, Paulo, uma das coisas que eu falei um dia lá na academia para os alunos, que isso será muito importante para o futuro deles, para quando eles tiverem a oportunidade de ter uma entrevista para conseguir um emprego, se manifestarem bem, falarem corretamente, com expressividade, né, soltando bem a voz, com toda certeza já vai impressionar, né, o futuro patrão para que eles sejam, de repente, admitidos no emprego. Ele vai ver que é alguém que sabe se manifestar, de repente, para atender um cliente, né, coisas assim. Então, tudo isso é para o futuro, né? Porque nós que escrevemos, né, volto a insistir, nós temos uma dificuldade até em ler o que nós escrevemos, no geral. E uma dificuldade muito grande em declamar ou recitar, que é uma diferença entre a declamação e a recitação, aquilo que nós escrevemos. O interessante nesse projeto Descobrindo Talentos, Revelando Talentos da Academia Passo-Niense de Letras é exatamente isso, a preparação, né, de jovens para que leiam e escrevam e leiam o mais corretamente possível. Isso está trazendo uma empolgação para a gente que está trabalhando com isso, né, Paulo? Porque a gente percebe que os alunos estão entrando no projeto, estão entendendo qual é a razão do projeto e estão surgindo ali talentos realmente que impressionam já o que estão escrevendo. E também agora já
na parte de boas leituras, fazer uma leitura com interpretação, fazer uma declamação com interpretação. Enfim, eu acho que é a razão da gente se dedicar por esse projeto, ver que eles estão interessados, né? Perfeito. No programa Literatura Local desta noite nós estamos conversando com o poeta e declamador Luiz Lopes de Souza, membro da Academia Passionense de Letras e também membro da Estância da Poesia Crioula, que é a Academia Chucra do Rio Grande do Sul. A academia que reúne poetas, escritores, estudiosos da literatura gauchesca de todo o estado. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos reiniciando o programa Literatura Local desta noite, conversando com Luiz Lopes de Souza, membro da Academia Passionense de Letras, poeta e declamador. Nós vamos continuar falando sobre o projeto Descobrindo Talentos da Academia Passionense de Letras e sobre a produção literária, a produção escrita e a leitura dessa produção escrita. Luiz, está sendo passado para o pessoal, estão sendo passadas noções de leitura, não apenas de escrita, de produção literária. Por exemplo, as pessoas chegam e leem assim: Jaime Caetano Brau extravasa em seus versos a alma simples do gaúcho. É uma leitura que comum, mas que não tem, digamos assim, uma tonalidade, uma entonação, alguma coisa que cative na leitura. Tá? O que é que está sendo passado, por exemplo, o que está sendo ensinado em termos de leitura? Na verdade, Paulo, a gente está buscando passar para os alunos que tem que ter uma forma quase que de interpretar o texto, falar com tonalidade de voz, que não seja uma leitura arrastada, que um público não venha. Às vezes o camarada, o cara que está lendo parece estar dormindo em pé, né, tia? É verdade, tem que ter expressividade. Mas ele cansa o cara, cansa o ouvinte só quando abre a boca já derruba o cara. Por exemplo, Jaime Caetano Brau extravasa em seus versos a alma simples do gaúcho. Uma coisa para fora, com expressividade, movimentar a boca. É mais ou menos por aí. Né? Passar assim, a mensagem que o texto merece conseguir passar para o público para que eles entendam. Mas, por exemplo, tem uma diferença entre a interpretação, digamos assim, e a declamação. Qual é essa diferença? Isso existe, entre você interpretar um poema sim, e você declamar um poema. Tudo isso os alunos das escolas municipais que fazem parte do projeto Descobrindo o Talento estão aprendendo. Na verdade, declamar é você passar através da palavra aquilo que o autor escreveu. É isso que é declamar. Para isso tem que ter o ênfase, aquela coisa mais para fora. Isso é declamar, senão não é uma declamação, né? Por exemplo, valente galo de briga, guasca vestido de pena. Mais ou menos por aí. Isso é declamar, né? Continua. Quando arrastas as chilenas no tambor de um rinhadeiro, no teu ímpeto guerreiro, vejo um gaúcho avançando, ensanguentado, peleando no calor de um entreveiro. Isso é declamação. Isso é declamação. A gente tem que pôr o ênfase. Mas você pode também ler o poema com uma certa tonalidade, uma certa ênfase, digamos assim, que é uma leitura quase que dramática, não é? Exatamente, né? Exatamente. Como seria, por exemplo? Pode dramatizar mais. Valente galo de briga, daí alguns dramatismos. Guasca vestido de pena, mais ou menos assim, né? Isso vale, por exemplo, para qualquer poema, não apenas um poema gauchesco. Você pode ler um poema do Camões, exatamente. Um poema... Isso, na verdade, Paulo... isso é uma técnica. É uma técnica que é universal dentro do poema.
Tem um negócio que a gente chama de transmitir a mensagem conforme é o poema. Se for um poema romântico, eu não vou declamar gritando. De tudo ao meu amor serei atento e tanto. Isso é interpretação. É bem assim que funciona. A vez primeira em que avistei Teresa, né? Tudo isso depende. O poema é uma forma de interpretar, né? Que nem esse aqui, que é o Galo de Rinha, do saudoso Jaime Caetano Brown. Cabe que seja declamada dessa forma, mais exaltado, mais um pouco diferente. Se for uma poesia romântica, já muda tudo, né? Por exemplo, também eu acho que tem a ver também com a extensão do verso. Esse aqui são versos de redondilha maior, exatamente, 7 sílabas métricas. Exatamente. Se for, por exemplo, um soneto em decassílabo, né? 7 anos de pastor Jacó servia, a tonalidade também é diferente. Sim. Tu tens aqui, por exemplo, o Aparício Silva Rilo, né, que é um poeta que não é bem gauchesco, é um poeta regionalista, não tem aquele tônus gauchesco do Jaime Caetano Brown, que tem versos mais longos, variações de versos. Né? Por exemplo, parei e rodeio no tempo. As cordionas, os botões graves e as primas, o rechinar das carretas, a bulha inquieta dos cascos, a água clara da sanga, e a voz dos bichos dos campos, os causos dos tapejaras, que se quedaram, de repente, na unidade de uma voz. A voz do tempo velho, a cantiga, solita nas várzeas, cantou pro moço assombrado cantigas do tempo velho, tropeadas para o nunca mais. Essa é a cantiga do tempo velho, é bem curtinha, né? Muito bonita. Por exemplo, já esses livros encanoados, assim, esses livros colados são complicados. Mas, por exemplo, geralmente cantigas do tempo velho. Parei rodeio no tempo e as cordionas, os bordões graves e as primas, o relinchar das carretas, a bulha inquieta dos cascos, as águas claras e vai por aí. Tu já deste um tônus. Parei rodeio no tempo e as cordionas, os bordões graves e as primas, o rechinar das carretas. Quer dizer, tu foste dando um ênfase que cabe dentro da poesia. É uma poesia para declamar mais calma, né? Tendo altos e baixos, tons mais altos, tons mais baixos, né? Destacando, por exemplo, a bulha inquieta dos cascos, tu destacas aqui o adjetivo, e a bulha inquieta dos cascos, tu destacarias este substantivo que seria cascos. Então, essa, assim, digamos, é uma leitura mais interpretativa. Mais interpretativa e mais calma, não é como essa do Jaime Caetano Brown, né? Que ela porque mais... também depende do tema, né? Depende do tema. Se você vai declamar, vai declamar um poema que fale de uma briga, de uma violência, de alguma coisa que te toque os sentimentos, né, de uma leitura de terror, que nem o Corvo do Poe, né, você vê, outro... Obviamente, vai ter que ter uma impostação de voz diferente, uma inflexão de voz diferente, é tudo diferente para a gente transmitir a mensagem dentro do que o poema pede. Né? O leitor, em outras palavras, o leitor precisa dar vivacidade aos sentimentos do autor, seja em prosa, seja em verso. Na verdade, o declamador, ele é só um transmissor daquilo que o poeta escreveu. Né? Ele não encarna um personagem. Né? Ele só passa para o ouvinte, para quem está assistindo, o que o poeta escreveu. Eu sempre digo, o poeta faz em preto e branco, o declamador dá as cores para a poesia. É mais ou menos isso o raciocínio, né? Tá. Tudo isso, os alunos das escolas municipais, tem escolas da cidade, tem a escola Leão Nunes de Castro, lá do Bom Recreio, alunos da cidade, alunos do interior, né, que estão participando todas as segundas-feiras, das 14 às 16 horas,
na sede da Academia Passo Fundo de Letras, né, desse projeto que vai até o final do ano, Descobrindo Talentos, onde estão tendo noções de produção de contos, de crônicas e de poemas fundamentalmente. Eles estão escrevendo contos, escrevendo poemas, sempre sob os olhares atentos dos membros da Academia Passo Fundo de Letras e também tendo noções de leitura da escrita que tu estás coordenando esse setor, né, pela tua experiência de leitura e de escrita. Mas a declamação mesmo, e eu gostaria de pedir que tu declamasses um poema que os telespectadores e telespectadoras prestassem bastante atenção no gestual, no tom de voz, né? Até porque também existem diferenças. Um guri declamando um poema, uma guria declamando um poema, uma senhora. Com toda certeza. Né? Tem poemas que varia. Né, que não ficam legais, crianças, senhoras declamando. Outros também não ficam legal, um sujeito já de cabelo branco, de barba branca, o branquinho da barba que nem a tua, ler também, né? Não fica legal. Por exemplo, uma prenda não vai estar declamando um poema que fala que laça, laçar tudo bem, hoje até laço, mas que gineteia, que dá um tiro de boleadeira, quer dizer, não tá batendo para uma prenda declamar. Ou, por exemplo, dizer, alguns poemas dizem, eu sou macho, uma prenda não pode declamar uma poesia assim. Tudo isso faz parte da boa escolha do poema na hora de se preparar para um concurso. Né? Agora me veio a lembrança, os meus tempos de estudante do Fagundes e do Senave, hoje é Enave. Nós tínhamos a chamada aula de fala. A aula de fala era você falar sobre um tema, né, de improviso, ou então ler um determinado tema. Olha, a aula de fala será de leitura, ou a aula de fala será de conversa. Então você dominava um tema e falava sobre aquele tema, ou você escolhia uma crônica, um poema, alguma coisa e lia. Né? Na prática, o que está sendo praticado na academia é exatamente isso. Né? As pessoas declamarem o poema, as pessoas lerem um conto, uma crônica, até para que esses alunos saibam ler com clareza. Então, eu gostaria que tu declamasses um poema e as pessoas prestarem atenção no rosto, no gesto, né? Prestarem atenção e, de repente, depois tu pudesses até falar sobre essas diferenças. Paulo, eu escolhi uma poesia aqui, que eu declamo há vários anos, até porque ela é uma poesia dramática. E dentro dessa poesia vai aparecer tudo que eu falei, a inflexão de voz, a impostação da voz, a expressão facial, o gestual e, no final, unindo tudo isso à transmissão da mensagem que foi passada para o público. Então eu vou declamar de Vartelo Camejo, Último Pialo. Na estância das Três Marias, a tarde vinha morrendo. E o sol ia se escondendo sob sangrenta mortalha. A noite, lugubre imagem, sobre a soberba paisagem, estendia um negro pala. Qual fantasma impertinente, num dos murões da porteira, cismarenta e arrugueira, uma coruja velava. E no fundo do galpão, a cuia de chimarrão, de mão em mão, se jogava. A pionada alegremente charlava, se divertia, contando os causos do dia, da parada e do rodeio. Mas o tio Nicásio, encolhido, ficava como esquecido, riscando o chão com o dedo. Já fazia um par de anos que na estância era agregado, sempre quieto, muito fechado, falando com a sua memória. Mas nessa noite o posteiro chegou assim, matreiro. Conta, Nicásio, a tua história. O velhote
levantou do banco, foi à porta do galpão e viu o primeiro clarão da lua que apareceu. Voltou, tornou a sentar, dizendo: vou lhes contar como aquilo aconteceu. Nos tempos que eu era moço, mas que tempo bom, sim senhor, eu fui o melhor pialador que jamais pisara na estância. Tanto a pé como a cavalo, eu acertava qualquer pialo sem medir bicho ou distância. Eu tinha um potro macanudo, boa pilcha, bom arreio, na guaiaca algum dinheiro e tudo estava de colher. Até que numa guerreada senti a primeira chifrada dos olhos de uma mulher. O amor, guri moleque, se atravessou na minha vida e foi carreira perdida que a lo largo me venceu, pois me trouxeram a China, que era a estrela vespertina que do céu se desprendeu. O namoro foi curtito, em seguida nós casamos e o nosso rancho enfeitamos com um mundo de carinho. Quando um dia encabulada me disse: está de chegada nosso primeiro filhinho. Foi festa, foi alegria, e como era domingo, botei o freio no pingo para ir ao armazém. E a China veio mimosa, dizendo-me carinhosa: eu te acompanho, meu bem. Trouxe o zaino do piquete destinado à minha amada, e fomos descendo a canhada, ao tranquito, bem juntinhos, enquanto da mataria escutava a sinfonia do cantar dos passarinhos. Costeávamos um repecho, quando uma lebre pulou e o zaino velho assustou e campo afora em direita, a China quis sujeitá-lo, mas não é qualquer cavalo que assustado se sujeita. E eu vendo em direção de um horrível despenhadeiro, desatei mais que ligeiro meu velho laço e amigo, e naquela disparada eu lancei aos ventos a armada, sentindo perto o perigo. Quando a armada fechou-se nas duas patas dianteiras, bateu o zaino nas cadeiras bem junto ao despenhadeiro. E a China, pobrezinha, ficou no chão tão quietinha que eu tive um medo posteiro. Fui chegando devagar para junto do meu amor. Eu ainda sinto aquela dor que me envolve como um véu quando vi minha querida muda, pálida, sem vida, entregue ao Pai do céu. Como ela também se foi, minha última esperança. Morreu também a criança que ela levava juntinho. E por vontade de Jesus, hoje eu carrego esta cruz, tão magoado e tão sozinho. Ao cair sobre meus ombros o arreio do fracasso, dei de presente meu laço. Não montei mais a cavalo, mas eu não posso esquecer que ela teve que morrer nesse meu último pialo. No programa Literatura Local desta noite, nós estamos conversando com Luiz Lopes de Souza, poeta, declamador, membro da Academia Passo-Dense de Letras. E nessa conversa nós estamos falando sobre o projeto Revelando Talentos da Academia Passo-Dense de Letras, que é um projeto bastante amplo, bastante abrangente, onde crianças de escolas municipais estão participando, estão tendo noções de escrita literária, noções de como escrever um poema, um conto, uma crônica, a diferença entre poema, que é o texto escrito em versos,
Também existe o poema em prosa. E poesia que é a ficção, que é o conteúdo, que é a transformação do particular em universal. Daquela mulher amada que morre e deixa o viúvo, em todas as mulheres amadas que morrem e que deixam os seus viúvos. Quer dizer, essa é a poesia. E o acadêmico Luiz Lopes de Souza está passando noções de uma leitura mais dramática, uma leitura mais com ênfase, uma leitura clara, com uma certa técnica, e também a declamação e a leitura de poemas. Luiz, muito obrigado pela tua presença no programa Literatura Local desta noite. Obrigado aos telespectadores e telespectadoras e até o próximo programa Literatura Local.